Ai, que ninguém aguenta ouvir nossa voz. Ela é uma Jorge, vai página, ler a cara. página? Sim. Diante da justiça, Deus, irmão, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obra. Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o arejão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização, lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao afio. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas não se dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro. É certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva encharque os ossos. Possuir uma fé sem reter uma crença religiosa, no entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremos-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém em poder maior no universo, isso por si só não lhe confere direito de reclamar o bem que não se fez. Manuel. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez estamos todos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo um pouquinho mais do seu Evangelho. Pedimos por todos nós aqui, Senhor, presentes, pedimos por os que vão chegar, por os que estarão ausentes, que todos possam receber um pouco dessa luz que nós aqui estamos recebendo. Dessas vibrações tão boas, que durante essa uma hora até parece que o mundo lá fora para. Parece que nós estamos no nosso mundo, tranquilamente, esquecendo todas as dificuldades. Realmente, Senhor, agradecemos muito por isso. Por esse momento que nós nos sentimos tão bem, tão tranquilos, e que essa paz, essa tranquilidade, essa alegria de estar aprendendo, chega a todo o restante do grupo, onde quer que eles estejam. Pedimos também, Senhor, que abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, que possam nossos amigos espirituais aqui presentes nos ajudar, nos intuir, nos ajudar em todas as interpretações, e para aqueles outros que estão como nós,
aprendendo, que possam também usufruir o máximo desta noite. Pedimos em especial hoje, Senhor, para esses dois participantes do nosso grupo, o seu Roberto, com todas as suas dificuldades na coluna, a Lourdinha se recuperando desse mal-estar que ela teve, que possa os nossos irmãos espirituais, os médicos do alto, estar dando a eles o melhor possível, que eles possam se recuperar ao máximo e o mais rápido possível, e em breve voltar ao convívio aqui com o grupo. Não só com o grupo, mas com seus amigos, seus familiares, com todos aqueles com quem eles travam relações. Que eles possam estar curados, fortalecidos, e em breve aqui conosco, presentes. Mas não pedimos somente por isso. Tem um grupo muito grande aí também que passa por dificuldades físicas e mentais neste momento. Um grupo que as doenças físicas, as doenças mentais estão por aí, que eles estão sentindo muito por isso, que essas dores também, de alguma forma, sempre nos alcançam. Que possa, Senhor, os amigos espirituais, os mestres espíritos, também tratá-los. Que eles possam também estar em breve curados, bem de saúde, também junto aos seus. E que nosso pedido não fique também somente por aqui, Senhor. Pedimos pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares, parentes, enfim, por todos aqueles que muito necessitam de Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Então, hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 614. Vamos começar hoje. Engraçado, né? Mas sumiu? Tá bom, para mim sumiu, não sei para vocês. Agora eu vou. Estou vendo você. Sumiu aqui minha imagem. Mas eu Mas tô isso é te vendo. mesmo. Ainda bem. Os meus cabelos não mudaram, pelo que você está reparando aí, né? Continuam os mesmos. Bom, nós vamos começar esse capítulo 1 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. O primeiro livro são as causas primárias, onde os Espíritos nos trazem uma ideia da criação, uma ideia também da criação dos Espíritos, a natureza, a formação do mundo, etc. Né? Ou seja, coisas primárias em relação a todos nós, encarnados e desencarnados. O segundo livro, ele já vai, se chama do Mundo Espírita, né? Ele já vai mostrar para nós como isso funciona, esse relacionamento com o mundo, com o outro. Nós estudamos em vários capítulos, né? Eu não me lembro bem, mas deixa eu ver aqui como é que está aquilo, nós estudamos sobre a emancipação da alma, da vida espírita, a volta do espírito à vida corporal, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Ocupações e missões dos espíritos, etc. Então, houve esse estudo, nessa segunda parte, da vida espírita e nós, esse relacionamento entre mundo material e mundo espiritual. Lembrando que nós também somos espíritos, né? Mesmo encarnados. Agora nós vamos para a parte terceira, das leis morais. Tá? Essas leis morais significam o quê? As leis que regem, tá? Todas as nossas vidas, tá? Tudo que é relacionado a nós, a matéria e espírito, principalmente a espírito, por isso morais.
tá? Então, essas leis é que regulamentam essa convivência, essa vida, né? E tudo mais. Então, nós vamos começar a estudar isso aí. O quarto livro, que futuramente nós vamos estudar, se chama Esperanças e Consolações. O nome já está falando. Como é que nós passamos, né? Como é que nós conseguimos andar dentro da lei ou fora da lei? Dentro da lei, né? Esperanças, fora da lei, consolações, né? Então, vamos passar por maus momentos. Então, nós estamos nessa terceira parte aprendendo as leis que regem a vida. Aí é bom. Então, o Kardec vai dar, os espíritos vão dar um apanhado primeiro aqui sobre o que é a lei natural, o que é, como ela funciona, etc. E depois vão dividir essa lei em 10 leis, né, que nós conhecemos, mas vamos estudar uma a uma aqui, né? Adoração, trabalho, destruição, conservação, né? Sociedade, né, etc. São 10 leis que nós vamos estudar aqui dentro, até a lei de amor e caridade, né? Amor, justiça e caridade, né? Aí encerra esse capítulo. Então nós temos aí muita coisa para falar pela frente, né? E aprender mais um pouco, né? Então é isso aí. Algum comentário? Então vamos lá, Elisa. Só um instantinho, Afrânio. Eu assisti a aula passada gravada, eu fiquei com uma dúvida, eu queria tirar com você. Quando a pessoa ela se transforma no mundo espiritual em um animal, por exemplo, a mulher loba, ela perde o perispírito? Não, não, não. Não, Não, tá. não. Veja bem, há uma hipnose que a forma, tá? É mental. Ah, tá. Entendi. Então, há uma hipnose. Tá. Você é uma loba, você é uma loba. Ela se Se considera viu uma uma loba. loba, se considerou uma loba, que ela matou marido, filho, tudo para ir para a gandaia, né? E aí, então é isso aí que acontece. Isso é do libertação, tá? E Já, os já bons entramos. espíritos, quando chegam até ela, a veem como uma loba ou como uma pessoa? Não, você não viu o André Luiz falando que viu aquelas árvores estranhas, que viu, né, as corujas, né? Os animais, tudo estranho, né? Então vamos ver como está na forma. Ah, na A forma forma que ela se coloca, né? Tá, e tá bom. eles, né? E Ele isso se aí, coloca. o construir, depois é um trabalho enorme, tá? Para voltar à forma normal, tá? Porque é mental, tá? Não é que Entendi. tem que chegar lá, pegar um martelo, dar umas marretadas, não. O trabalho é aqui, né? E demora, por isso que os espíritos deixam à vontade, deixam. Na hora certa eles sabem e começa esse trabalho aí, para eles voltarem, né? Muitas vezes vem, reencarna, não é aquele reencarna que o espírito já sabe que a mãe ou vai abortar ou vai perder o neném, aí tomando a forma de novo. Porque nós vamos estudar mais à frente, tá? Tá Mais certo, tudo detalhado. bem. Valeu. Ok? Vamos lá? Vamos. Hoje o estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos começando hoje a parte terceira das leis morais. Nessa parte nós vamos estar no capítulo 1 da lei divina ou natural, capítulo 2 da lei de adoração, capítulo 3 da lei de trabalho, capítulo 4 da lei de reprodução, capítulo 5 da lei de conservação, capítulo 6 da lei de destruição, capítulo 7 da lei de sociedade, capítulo 8 da lei do progresso, capítulo 9 da lei de igualdade, capítulo 10 da lei de liberdade, capítulo 11 da lei de justiça, de amor e de caridade e capítulo 12 da perfeição moral. Esse nós estamos próximos, viu? Do capítulo 2. Capítulo 1. Próximo do estudo, né? Capítulo 1 Ó, da lei divina ou natural. Nós vamos estudar aqui os caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. Então, começando, caracteres da lei natural. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? Bom,
Primeira pergunta que nós temos que compreender. Eu botei umas páginas ainda há pouco, eu achei muito extenso que eu botei, é que é do livro Estudos Espíritas, tá? É um capítulo 10, a Joana de Anjos faz um estudo sobre lei, né? Sobre lei, leis, né? O lei, tá aqui é lei, é. E ela traz algumas informações que eu achei importantes, tá? Em primeiro lugar, ela coloca conceito. Vocês têm como ler isso aí, gente? A gente não vamos ler tudo, não. Dá uma... Porque é muita coisa, senão vamos ficar hoje, talvez semana que vem, nisso aqui. E eu ainda cortei, tá? Tem mais duas folhas. Eu dei uma cortadinha. Tem como Deixa você eu... ler, Liz? Tem, peraí, deixa eu abrir aqui. Então, a Joana vai nos falar sobre lei, depois ela vai vir como conceito, depois o desenvolvimento, tá? E estava depois do Espiritismo na lei, eu não coloquei nada, só mais uma folha. E estudo e meditação, mas tudo bem, vamos ver aqui o que a gente pode, que aproveita tudo, que é tudo ótimo, né? Isso é do livro Estudo de Espírito. Se alguém tiver, não tiver, Não tem. eu coloquei esta parte, essa não o item tudo, mas que nós vamos falar hoje aqui tudo. Então, o que é lei? Em primeiro lugar, para depois a gente chegar a essa questão natural. Né? Qual é o conceito de lei? Tá? Ok? Qualquer, pode ler? Pode ler. Qualquer conceito, qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Desde as primeiras agregações humanas, no recuado dos tempos, surgiram por exigência do progresso impositivos para o comportamento social que pouco a pouco adquiriram dimensão jurídica. Assim, hábitos, conceitos, modos e modas, formulações éticas e religiosas surgiram paulatinamente, estabelecendo bases para os conglomerados sociais com os altos objetivos de preservação do indivíduo, da família, da sociedade. Bom, esse parágrafo aqui devia ser colocado hoje nas escolas, nas universidades, porque o que a gente mais vê hoje é o quê? O desrespeito às leis. E as leis, olha só, ela foi criada por esse motivo, assim, dentro do nosso modo de vida, né, de viver, de cada sociedade, está falando que hábitos, conceitos, modos, tal, formulações ético-religiosas, foram se criando, né, essa diretriz que ela fala lá, diretriz ou norma estabelecida para preservação do indivíduo. Ah, nós temos que prestar bem atenção, a lei foi criada, ela existe para nos preservar, para nos proteger, nos defender. E, infelizmente, quando nós não estamos respeitando as leis, nós estamos, de uma forma ou de outra, estamos falando de lei humana, não é a lei natural. Agora, imagine sobre a lei natural, que é a lei divina. Nós estamos agredindo algo ou alguém. A nossa sociedade, infelizmente, é muito corrompida. Não estou falando de politicamente, não. Eu hoje, quando eu estava lendo isso, eu li uma história há muito tempo atrás, eu acho que eu não sei se já contei aqui, do creme dental. Já contei para vocês? Não. Não, né? O creme dental, é, inventaram o creme dental, colocaram o creme dental nos mercados, só que ele não subia a venda, assim, vendia para um determinado público. Mas por quê? Era um preço já um pouco inibidor, tá? O pessoal já ficava meio assim. E eles não estavam com o custo, não estava, o lucro não estava valendo a pena. Eles estavam pensando uma forma de se modificasse a fórmula do creme dental ia perder sua qualidade. E se aumentasse mais o preço também, a vaca ia para o brejo. E durante dias eles se reuniram, tinha uma faxineira
sempre ouvindo a reunião, que ela estava lá limpando, saía, entrava e tal. E um dia ela chegou para um dos diretores da empresa e falou: eu posso dar uma opinião, eu sou uma simples faxineira, mas eu tenho tá? Ele dê a sua opinião. Aumente o buraco, o tubo, e aí vão apertar, vai sair mais creme dental, vão perder creme dental, vai estragar creme dental, vão utilizar só um pouquinho, vão utilizar muito, vai aumentar as vendas. E o cara, né, levou para a diretoria essa ideia dela, ela até ganhou até um cargo melhor na empresa, e aumentaram o tubo do creme dental, que é o que hoje nós temos, né? E aumentou as vendas sem necessitar mexer nem no preço nem na qualidade. Eu estava pensando nisso. Poxa, que ideia maravilhosa que essa senhora teve. É o que eu sempre pensei. Hoje veio uma coisa aqui na minha cabeça, né? Quando a gente fala sobre essa questão da lei divina. Né? Para a lei do homem, poxa, essa mulher é a famosa águia, a visionária, ela viu lá na frente, etc. Mas, de uma certa forma, infelizmente, pensemos bem, não prejudica o, não, quem compra, quem usa. E a nossa sociedade, só estou dando um exemplo bem bobo, tá? É toda assim. Nós temos uma sociedade que, infelizmente, né, nós passamos parte dessa sociedade, vemos essas coisas como uma coisa mais simples do mundo. E não é. Então, a lei foi feita para nos proteger. A lei divina está muito além disso. Muito além disso. Nós vamos estudar, nós vamos conversar muito sobre isso. Alguém quer falar algo? Então vamos lá. Espera só um minuto. Só um minutinho só que eu espero. Você é muito bom, cara. É que eu tenho que virar o celular para conseguir ler, porque eu sou uma mulher cegueta. Os primeiros códigos surgiram da necessidade de o homem manter padrões de equilíbrio individual e geral, impondo-se linhas de segurança por meio das quais o grupo se unia para progredir. De novo, impondo-se linhas de segurança. Tá? Proteção, vamos lá. Na defesa e na preservação da vida, em face dos fatores climatéricos, das agressões animais, os institutos inerentes à individualidade compulsoriamente estabeleceram os primeiros deveres, que foram criando raízes e transformando-se. Yeah. Peraí, tem que tocar de página, né? É. Em hábitos, estruturas primeiras das leis humanas. Como é que é? Higiene, é isso? Higiene, convívio Higiene e comunitário. convívio comunitário, respeito a si mesmo e aos outros, intercâmbio entre os grupamentos, em prol da sobrevivência e negociações para a preservação grupal, lentamente se transmitiram, gerando leis que, aceitas ou não, se transformaram nos códigos estruturadores da ética, da religião e da justiça. Pois é, está falando aí, em cima do que ocorria naqueles momentos, né? Foram criando todas as leis, como está falando aqui, né? As primeiras, né? A higiene, vamos cortar o cabelo, cortar a unha, tomar banho, não é isso? O convívio comunitário, ó, a gente, poxa, não podemos descartar ninguém, etc. Respeita a si mesmo e aos outros, olha aí, porque sem respeito ninguém vive, não é isso? Intercâmbio entre os grupamentos, a gente não vai lá toda hora brigar com fulano ou ciclano. A gente tem que ir para lá até para aprender alguma coisa e levar alguma coisa para eles, né? Fazer uma troca aí, né? E negociações para a preservação grupal.
Então foram se criando as leis de acordo com... Por isso que a pergunta 917, né, na resposta da pergunta 917, que fala que para acabar com o egoísmo precisa destruir o materialismo, que as nossas leis, tá, infelizmente, são feitas protegendo isso. Tá? Então, essas leis foram criadas isso e cada grupo foi botando de acordo com suas necessidades. E, infelizmente, está criando seus parâmetros, né? O sempre o mais forte, dominando o mais fraco, etc., dentro dessas coisas das leis. Mas isso, nós estamos falando sobre leis, né? Tá? Para depois chegar à lei divina, que ela não fala que não. Bom, vamos pular, Elisa. Hum, Vamos para o desenvolvimento. Ah, e porque senão a gente já passou já meia hora. desenvolvimento. É. Exatamente a parte que está na sombra que é difícil de ler. Ah, então deixa que eu ler então. Quer que eu leia? Você passa para outra página Vou já? tentar, peraí. Ah, então tá. Desenvolvimento. Mesmo nas guerras em que os grupos se entredevoravam, o impulso gregário fê-los abandonar a antropofagia na tribo, transferindo-a para aquele que considerava adversário. É isso mesmo? É isso mesmo. Pigmeu aí, ó. Oi? Pigmeu. É, parar de se comer para comer só o vizinho, né? É isso? É, Que ué. horror! Você Que vê como é que é horror. no início. Não, eu estava falando aqui isso, só que eu botei para o linguajar popular. Tirei do linguajar da Joana. Então, né, eles começaram a mudar as leis entre si também, né? Dentro de casa, dentro da tribo, dentro do local, né? Aí, vamos lá. Do que surgiram preceitos de combate que hoje nas nações civilizadas se discutem, tendo em vista os acordos firmados em Genebra, no respeito aos prisioneiros e dos quais se faz mediadora a Cruz Vermelha Internacional. Sim, aí nós estamos vendo, infelizmente, nessas guerras aí, fulano trocou 80 prisioneiros com ciclano. É quem faz essa intermediação que troca os prisioneiros, que trabalha com os prisioneiros, atendem, né, quando podem. Tem lugar, tem países que, infelizmente, até barra a Cruz Vermelha, né? Mas ela atende quem está machucado, faz um trabalho maravilhoso. E graças a Deus, aqui no Brasil, a gente nem conhece muito o trabalho da Cruz Vermelha. Conhece se porque vê falar, né? Tem um hospital lá no centro do Rio, etc. Porque aqui, graças a Deus, não tem guerra, né? Então, isso já foi um passo, né? Que antigamente, pô, acabou a guerra, véi, vê o que é que escapou aí pra gente, né? Para ficar também forte, se fortalecer com o espírito daquele que morreu, né? Do inimigo que morreu. Então, já melhoramos bastante, né? Vamos pular esse parágrafo aí, vamos falar para eles. No que diz respeito. No que diz respeito à evolução dos códigos da justiça humana, a Hammurabi se deve o mais antigo conjunto de leis conhecidas pela humanidade, reinando desde 2067 a 2025 a.C., fez gravar numa coluna de diorito preto, com aproximadamente 2,5 metros de altura, 4.000 linhas nas quais se encontravam exarados os princípios que diziam respeito ao indivíduo e às propriedades, dividindo em subcapítulos sucessivamente, nos quais se tem uma visão de equidade avançada para a época em que predominava o poder sobre o direito, a supremacia do vencedor sobre o vencido. Pois é, esse Hammurabi, que foi esse rei, constrói os primeiros códigos de leis da nossa humanidade escrito, né? Escrito, quer dizer, se chegou a escrito que já houve um progresso para chegar à escrita, né? As leis vieram se desenhando para chegar até ali, né? E ele fez essa escrita lá na antiga, aquelas regiões lá, né? Que hoje é Irã, Iraque, né?
Mesopotâmia, Pérsia, etc., por lá. Tá? E isso aí a gente vai ver que essa palavra tablets não é tão moderna assim não, tá? São tablets de argila, tá? Tijolinhos de argila onde estão esses cuneiformes que trazem esses códigos para a gente, tá? Então, vê que isso vem de longe, essa nossa, como é que fala? Intenção de leis, de respeito, de proteção, de justiça, etc. Né? Não sei se a gente pode até parar por aí, só para a gente ter uma ideia, né? Que é muita coisa, a gente não é Ai, tudo, né? hum, Vamos parar. O que vocês acham? Eu acho que já deu para a gente ir. você que Foi só, acha? só queria dar a ideia do que é lei, né? Quem quiser, lê tudo. Aí vai entender a ideia que o João Jesus não está falando de lei divina, está falando de lei. Já fala, já. Perdão, tanto do conceito quanto do hábito, né, vem gerando todo esse, vamos dizer assim, vem mexendo com a sociedade em regra geral. Creio que os grandes líderes, os grandes líderes, né, assim, da sociedade, eles, é, quando eles jogam uma ideia, lançam uma ideia, você falou aí, essa senhora é líder de grupo, e não é uma pessoa. Alguém lá detectou isso. Porque ela não aparece, porque o líder, na verdade, ele não aparece, ele joga a ideia, lança a ideia. E isso, ou seja, também tem, né, por trás todo um aparato que vai fazendo com que a ideia vá se desenvolvendo. Porque essa ideia, ela não está, é, é, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, cristalizada naquele momento, ela já foi sedimentada anteriormente. Você vê que tudo que está acontecendo conosco hoje, essas ideias já foram, implantadas há muito tempo, tanto para um lado quanto para o outro. E a sociedade, que olha o hábito aí, porque todo um hábito, se ele não é legal, vai prejudicar. Eu estou vendo aqui no conceito, né, quando depois do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele fala assim: os primeiros códigos surgiram da necessidade de um homem manter padrões de equilíbrio individuais. Então, isso aqui que período foi, eu não sei, né? Já foi um grande avanço, mas um grande avanço. Que pontos seriam de segurança por meio dos quais o grupo se unia para progredir. Está dentro da lei do progresso, isso a gente pode analisar o espírita, né? Então, Sim, porque o progresso, né, as leis é, contribuem muito para o progresso, né? é, porque é para finalizar. Porque os 10 mandamentos é as leis morais dos espíritos mais aprimoradas, observando a evolução da própria sociedade, né? Ela vai fala aqui sobre Moisés, depois Vai vai falar aqui falar sobre também? Jesus, é nessa página. Depois vai falar sobre o direito romano, tá? Que bem que eu estou falando, a página é ótima, tá? A página é ótima. Tá isso, né? Então, eu só botei só para a gente ter uma ideia. A lei, de onde ela começou, como ela vem, né? Agora a gente vai voltar ao assunto da pergunta, né? Já entendemos, acho que deu, né, Elisa? Deu para entender a lei, o Sim, conceito, sim. tá? Né? Consuelo também? Sim, tranquilo. Pois Vai, é. vai voltar para o texto no celular? Vou desligar aqui. Não, pode vamos voltar vamos largar essa página aí. Por isso que eu estou falando, podem ler que vocês vão gostar. Tá? É muito completa essa página. Vai para o Muito livro dos completa. Espíritos, né? Uhum. Depois eu vou Bom, ler. não, não é assim que é bom. É muito interessante, porque é aprendizado, né, gente? Ela vai falar sobre os direitos humanos, ó, Moisés, o Decálogo, Jesus, Lei do Amor. Aí depois direitos romanos, depois um romano aí, já na atualidade, que também vai. Ela falou aqui o nome do cara, tá aí, é Francesco Carrara, certo? Vocês vão ver falar.
Tá? O insigne mestre do direito italiano, deve ser alguém que realmente, né? Então, agora sim, ela vai falar também no último parágrafo sobre a lei divina. Mas vamos voltar nós, então, para a lei natural. A pergunta é que se deve entender por lei natural. Então, nós sabemos que é lei e natural, né? Natural, a natureza. Ela compreende o quê? As nossas leis físicas e as leis morais. Compreende tudo. A lei natural. Porque ela vem da onde? De Deus. É um nome da lei divina. Podemos falar leis divinas, leis naturais, é a mesma coisa, né? Então, ela é muito mais ampla, porque as nossas leis, nós sabemos, são mutáveis. A gente está vendo aí pelo pouquinho que a gente leu do conceito, do desenvolvimento, né? De acordo com como a sociedade vai se organizando para progredir, né? Ela vai se... De vez em quando a gente vê umas leizinhas aí que estão meio assim, mas faz parte também do processo de progresso. Tá? Faz parte. A gente errar faz parte do processo de progresso, né? Então, as leis naturais é tudo aquilo que nos rege mesmo. Elas são imutáveis, tá? Então, a resposta aqui é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, paradinha. Indica-lhe. Uma paradinha aí. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A pergunta é: o homem é feliz quando a desconhece? Ah, mas está na consciência, mas não aflorou. Então, o trabalho nosso de progresso, de evolução, está nisso aí, tá? Despertar em nós, tá? O que é a semente divina, tá? Nós somos semente divina, está lá guardado. Por isso que o mal não existe. Existe a ausência do bem, né? Nós somos sementes divinas e Deus não fez o mal, não faz o mal. Tá? Deus, eu acho que desconhece o que é o mal. Nós é que conhecemos e fazemos ele. Por isso que ela é a única para a felicidade do homem. Toda vez que a gente sai dela, fora dela, nós estamos realmente, né, criando um problema para nós. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente acha que o negócio é certo. Olha, o Marco Aurélio fala muito isso, aquela questão de achar dinheiro na rua, né? Você ganhou aquele dinheiro, dinheiro é fruto do trabalho, tá? Dinheiro é fruto do trabalho. Então, se eu achar o dinheiro na rua, eu não posso pegar ele, porque eu estou me apossando de algo que não é meu. Desculpa. Lá no Japão, que é uma civilização, né, um pouco, pelo menos nesse ponto, melhor que a nossa, você vê um guarda-chuva no meio de uma rua, desculpa, a pessoa vai lá, pega aquele guarda-chuva e bota ali num canto, onde se chover, onde se ventar, onde se passar um automóvel, fica ali. O guarda-chuva fica ali durante alguns dias. Um guarda ou outro, um policial, vai passar, ou alguém do governo, vai passar da prefeitura, tá? Vai ver aquele guarda-chuva, vai deixar alguns dias. Mas depois de um determinado tempo, eles vão pegar o guarda-chuva, levar para um depósito público, anotando onde encontraram, tá? Mais ou menos quantos dias ficou exposto, para quê? Para o dono retornar e pegar. Aí sim, depois de um determinado tempo, sei lá quanto tempo é, um ano, 6 meses, sei lá o que é, aquilo se torna parte do erário público e vai a leilão para arrecadar fundos, né, que eles vão usar isso para o Estado. E isso é o certo. Já que nós, né, o certo seria ter um lugar
onde a gente achasse o dinheiro, né? Ou seja, o que for, levasse, né? Pegasse. Mas e o dinheiro lá? Como é que Hein? fica? Deve ser a As mesma coisa, pessoas que professor. acham dinheiro na. Devem Ah, fazer a mesma Frane. coisa. Os japoneses é diferente de nós, professor. Não, eu Infelizmente, sei. nós estamos Tudo errados. bem. Um colar de brilhantes, o cara vai lá devolver. Ah, eu não Bom, acredito que hoje, eles sejam tão não, superiores assim, não. hoje a sociedade está meio corrompida. Mas vou te falar uma coisa interessante que aconteceu aqui, no Capivari, em Duque de Caxias, há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais. Diz que um cara ali era um monte de fazendinha antigamente, né? Um cara mandou lá um senhor lá fazer uma cerca lá um cercado no sítio dele. Esse senhor foi e começou a abrir os buracos para fincar os paus, fazer assim. De repente bateu num ferro. Ele curioso foi lá, achou um. Olha só, parece história daquela do arco-íris, né? Que tem lá no fundo tem um pote cheio de moeda de ouro, né? Achou um pote cheio de moeda, não de ouro. As moedas tudo datando, 1800 e pouco, 1900, tudo assim de hoje, se vamos botar 100 anos, 120 anos, 130 anos para trás. Mas muita moeda mesmo. Esse senhor, não, foi na delegacia levar as moedas, né? Meu Deus do céu, né? Aí o pessoal, para que você entregou para na delegacia? Não, tem que guardar porque aquilo não é meu, não é nosso. Eles lá vão saber o que vão fazer. Ele foi ingênuo, nós sabemos que ele foi ingênuo. Mas é o certo que ele fez. É o certo. Acho que foi ingenuidade pura, porque quanto será que vale uma moeda de 130, 140 anos na mão de um colecionador? A gente já vê dessa forma, né? Igual o colar seu aí de pérolas aí, viu, companheiro? É assim que a gente vê. Mas o certo é que esse senhor fez. E todo mundo quase bate nesse senhor, tá? Quase batem nele. Esse é maluco, eles vão pegar, aquela loucura. Olha só, que história maluca, né? Entendeu, conselheiro? Nós, é o que eu estou falando, a lei natural ela é muito para a gente compreender, e aceitar e fazer. A cultura japonesa, então vamos pegar e fazer um paralelo entre a de lá e a nossa. Bem, questão moral, às vezes, né, é isso aqui que pesa muito. A gente não pode fazer assim uma avaliação muito profunda nesse sentido. Porque a gente vai prevaricar em relação, né, à conversação. O tsunami que teve no Japão, foi achado vários dólares, mas não é pouco, foi muito pouco dólar, não, muito dólar. Em determinado local lá. E os japoneses pegaram e levaram isso e botaram, se não me engano, na praça da onde as coisas tinham sido, né? E aguardando, depois apareceu, se eu não me engano, acho que era uma empresa brasileira que apareceu e disse que era deles, etc e tal. Bem, não tenho certeza, né, se era do Brasil, se era brasileira, mas eu ouvi. Mas, rapidinho, olha a cultura de uma sociedade, o texto lá, e quando se fala de arte, porque se deixar, agora vamos puxar para o lado de cá. Se acontecesse, né, um caso desse aqui, e o pessoal achasse, aquela criatura que tem um hábito ainda morigerado, um pouco deficiente, pô, é igual a nós, né? Achou, não é meu. E tem uma pergunta no livro dos Espíritos que eu não me lembro, Marco Aurélio fala isso, ele mostrou a pergunta, mas eu não anotei, né? Depois passou, não sei, você lembra da pergunta? No livro dos Espíritos tem uma pergunta, no livro dos Espíritos que fala, porque não se atenta, né? Eu não lembro qual é a pergunta. Peço a você. E não anotei. Mas eu lembrando disso, eu vou perguntar a ele de novo. Ele É já mais respondeu. fácil. É mais fácil, né? Eu vou lá sempre uma terça-feira, né? Que é o dia que tem uma reunião lá e tal. Então, uma eu estou lá no outro centro, e na terça, uma outra eu estou lá. Aí, eu esqueci a pergunta. É enriquecer a gente, né? Que é a gente vai cultuando o hábito, nós vamos modificando.
Mas que a vontade de dar de pegar dá. Ué, Principalmente eu quando tiver com dor na cabeça, assim como você contou aí. já uma coisa é falar, né? Outra coisa é fazer, né? Que a gente está falando que é o correto, que a gente tem É isso. dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de aceitar, né? É ruim, hein? É ruim. Você passar na rua, tem aquele pacotão assim de nota de 100 amarradinho. Hã? Olha para o lado, olha para o outro. Tem ninguém, a rua é deserta. Poxa, ô, agora quando uma moedinha de 20 centavos, 25 centavos é fácil deixar, né? Deixa para lá, pô. Deixa alguém que precisa catar, filho, né? Infelizmente é o nosso pensamento. É o nosso pensamento. Vamos lá, Elisa, vamos ver o resto da resposta? Vamos. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é feliz quando dela se afasta. Então, ela é a única para nossa felicidade. Está dentro dela. Ela nos indica o que deve fazer ou deixar de fazer. É aí que está a nossa dificuldade. E nós estamos conversando aqui sobre essa questão do achar o dinheiro, perder o dinheiro, o cordão de pérolas aí da Consuelo, viu? Essa é a nossa dificuldade. A gente sabe, o que deve fazer é a ação, como nós devemos agir. Como diz a Joana de Anjos, o homem de bem não reage, age. Mas, Afrânio, se você souber quem é o dono, tudo bem. Eu até acho que se você não devolver, até chega até ser um roubo. Agora, eu estou andando na rua, no meio da Avenida Passos, Eita, atravessando a rua. perto da Eu FEB, acho hein? 100 Perto da FEB, reais, né? É. não tem como você devolver 100 reais, né? Porque se eu deixar em algum lugar, com certeza aquelas pessoas não vão devolver. Você está me entendendo? Agora, quando você Não, sabe quem é o entendo. Eu já dono, achei dinheiro, entendeu? professor. Eu já achei dinheiro. Eu já achei. Carol Já já achou achei. R$ 300 na praia. Mas a Aí, praia era deserta, era praia seca. Não tinha nem tá como, certo. não tinha Pois é, ninguém. é praia seca, mas tem água lá, né? Isso que é interessante, né? Ah, e como? Mas aí é isso que eu tô te falando, entendeu? Não tem para Não, quem você tô devolver. entendendo. É. É Agora, uma se coisa, você é acha um isso aí. dinheiro, eu acho assim, se você acha um dinheiro com uma conta, né, presa, eu acho que você vai lá e paga a conta, deixa na caixa lotérica a conta, paga lá, né? E a pessoa, quando se for futricar ali pelo lugar, vai acabar entrando na lotérica, alguém entregou alguma coisa, nem pelo menos a conta, né? Ela pode achar que a pessoa entregou a conta, não a conta paga. Aí você paga e deixa a conta lá. Eu É. acho isso certo. Isso eu acho, Não, então, né? Né? a gente está aprendendo, né, Costura? Ele está. E é difícil. É o que nós estamos falando aqui. A gente está conversando. Isso significa que nós estamos fazendo. Eu já achei dinheiro. Já achei dinheiro. Uma vez eu achei dinheiro aqui perto. Eu ainda fiquei uma meia hora esperando. Assim. Esse vou parar, mas não foi assim, muito valor. Foi 30 reais. Eu pensei, vou parar aqui, vou ficar esperando, ver se alguém passa olhando para o chão procurando dinheiro, né? Mas às Era vezes a dinheiro. pessoa nem vê que perdeu, né, Fran? Só Não, eu vê esperei, quando chega em esperei bem. casa. É. Eu pensei isso, a pessoa vai em casa, vai voltar. Ainda falei para o rapaz que eu conheço, um dos barraqueiros, falei, ó, eu achei uma certa quantia em dinheiro, se alguém me falar sobre o dinheiro perdido, domingo eu estou aqui no mesmo horário, tá? Eu devolvo para essa pessoa. Mas não falei o valor. Aí na outra semana, e aí, nada, na outra semana, e aí, nada, né? Mas eu ia devolver, mas o que é que eu ia fazer com ele? Rasgar? Não sei, não sei. Quer dizer, indica no que deve fazer ou deixar de fazer. Eu fiz os dois, fiz e deixei de fazer. Fiz, gastei e deixei de entregar o dono, olha só. Errei duas vezes a mesma pergunta aqui, ó. Ai, ai, ai. E sou infeliz quando dela se afasta. É por isso que nós estamos sempre sofrendo. Nós estamos o tempo todo nos afastando dessas leis. Esse é o grande porém. Fala, Jorge. Está lembrando aqui no Evangelho? Eu acho que é o capítulo 7, se eu não me engano. Eu vou até confirmar aqui. Capítulo 7. É bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente tem por pobre de espírito, as pessoas
balda seria cheia de inteligência, rica de inteligência, ou seria com pouca inteligência? Vamos ver aqui. É o certo. É o certo. Nós vamos tirar os povos de espírito. Porque ele coloca assim. A incredulidade não por essa máxima. Parará, tá. O pobre de espírito, Jesus, ele não entende os baldos, porque os baldos são as pessoas muito inteligentes. Porque os pobres de espírito são as pessoas, então, que não têm, assim, uma cultura bem diferenciada. Esses são os pobres de espírito. Tá? Porque se essa criatura fizer o melhor possível, ela será muito mais amparada. Porque hoje, quem tem isso aqui, que está aí promovendo toda essa anarquia, amanhã ele será um desses que estão nessa situação para corrigir o passado, né? Então, a maioria, vou falar nós todos, né? A maioria que não tem assim, um conhecimento bem aprofundado, bem não seria o termo, mais ou menos da doutrina espírita, a pessoa, a recidiva vem, né? Na hora de uma quantia. Aí tem um filho doente. É essa que é a questão moral. Né? Ou tem a esposa doente, ou a esposa tem um esposo doente, precisava de, puxa vida, para comprar o remédio. O que eu faço, o que eu não faço? É aí que está a prova. É a questão moral. Lembra do Chico Xavier, o pai dele, se eu não me engano, não sei se era o irmão que estava doente, na época era chamada vacina de ouro que tinha, para poder aplicar. Então, os resgates, né? Decorrentes. Isso que fala aqui, só é infeliz quando ela se afastou dela. O resgate é inevitável. Agora, esse quando fala aqui, indica o que deve fazer ou deixar de fazer, a gente tem que conhecer. Volta àquela velha pergunta 780, o progresso intelectual, tá? Porque realmente, se a gente não aprender, nós temos um atenuante, que é Deus é misericórdia, Deus não é olho por olho, dente por dente. Deus é misericordioso, sacrifício não, misericórdia quero, né? E Jesus repete isso, está no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Ezequiel ou Jeremias. Então, essa questão aqui, mas é muito, muito interessante, porque a gente aprende mesmo. A gente aprende ou, como se fala, se relembra, né? Se relembra. Tem o, eu não sei se foi o Platão ou Aristóteles, né? Que o Platão foi o mestre do Aristóteles. Que ele fala que aprender é recordar. Só que ele falou num sentido filosófico profundo. Por que aprender a recordar? Estava se referindo a isso, essa questão de consciência, que nós temos dentro de nós. Agora, a gente precisa exercitar isso para poder usar. Se a gente não, né, não recordar. Está no segundo andar, né? Está no segundo andar. É muito interessante. A situação vem, a gente vai, quer dizer, instintivamente a gente recorda, né? Depois que aprende, não tem jeito. Viu, Consuelo? Nós aprendemos, agora nós não temos mais desculpa, não, viu? Não, eu acho que isso Eu é tô uma questão lascado, de. Consuelo. Eu Eu tô acho que isso é uma lascado. questão moral mesmo, né? É moral, sim, é. E é puramente moral, sem religião alguma, é questão de Não, educação, nossa. Isso não tem né? religião, não. Tem religião, São não, leis não tem divinas. Deus, não tem nada, é questão É, de caráter. moral. Precisa Caráter, é nem verdade. acreditar em Deus, é uma questão de caráter. Isso aí é ensinado desde pequeno. Achou não é seu, devolve. Né? Devolve. Mas É aí vem seu, outro que devolve. fala, como é Achou que na é? escola, né? Eu sempre falei para o meu filho: achou alguma Devolve. coisa na escola, no chão, vai lá na Devolvendo na coordenadoria, secretaria, né? devolve. É, Isso eu devolve. também fui muito ensinado. Mas aí inventaram a lei. Achado não é roubado, né? Quem perdeu foi É, quem relaxado. perdeu é Ah, meu relaxado. Deus do céu. Pô, tá vendo como é que é o negócio? Somos Mas nós. Agora a hoje em gente dia você mudou. não precisa nem perder, né? Eles fazem você perder, Fala, ligam para você, perdeu. daqui a pouco, quando você olha, você está sem menos 10 mil. Não sabe nem por quê. Mas é E assim que perdeu. acontece.
Eles vão ler Eu só 615 atendi uma ligação. Não, mas você não tem mais o dinheiro da sua conta sumiu. Mas eu só atendi uma ligação. O dinheiro da sua É, conta sumiu. o Jorge também passou por esse problema um tempo atrás aí, tá? Infelizmente, e outras pessoas que eu conheço, tá? Só você atender uma ligação. Só você Exatamente. apertar um botão, Eles já era. copiam tudo. Eles copiam Eles vão ler, tudo, tudo. vamos ler 615, que a gente já comentou isso, senão já fica ela também. Tá. Pergunta 615. É eterna a lei de Deus, Ah, eterna e imutável como o próprio Deus. por quê? Desde o momento que nós não temos nem ideia, nem sabemos, mas supondo que é o momento da criação, essas leis já vieram com ele. Elas são eternas, tá? Já vieram com ele. E são imutáveis. A nossa não muda, porque a nossa ainda é muito, né, materialista, né? A lei muito ainda em cima da matéria. Nós ainda vivemos mais a matéria do que, conforme fala a pergunta 917, a resposta fala, né? Essa questão, o homem mais próximo da sua origem, ou seja, quem está próximo da origem é o animal, né? Nós estamos mais próximos da origem, que é animal, que é muito materializado ainda. Apesar de já ter o livre-arbítrio, raciocínio, etc., consciência mais apurada, né? Então, as leis de Deus não. E quando a gente começar a se adaptar a elas, aí sim, nós começaremos a entender essa história, né? É a única verdadeira para a felicidade do homem, que é a pergunta de cima responde. Então é isso aí, né? 615, acho que não tem muito o que comentar, não, tem? É uma hora, vamos parar? Sim. Ou vocês querem que a gente volte no 615 semana que vem? Se quiser, eu volto. A gente deixa 615 semana que vem e conversa mais. Pode ser. Então marca ela, então, semana que vem. É 30/10, né? O texto lá fala sobre alguma coisa sobre a 615? Hum? O texto que está no celular fala alguma coisa sobre a 615? A explorar, associar. Não estou entendendo, Jorge. O som tá ecoando. O texto que está no celular É, fala alguma coisa sobre a 615 para acrescentar? fala um pouquinho, sim. Fala. Quando fala o Espiritismo e a lei. Vai falar um pouquinho. Tá? E A na gente pode meditação ler, que né? ela bota no final, também fala. É, tá, mas essa página, a gente, é o que eu estou falando, lê depois, aí depois. Quem achar que deve ler na próxima aula, a gente lê também. Ela é ótima, a página é excelente. Mas se a gente tivesse lido a página, a gente não ia comentar nada do 614, né? Quer dizer, fica aí, ó. Dever de casa, lê a página, pronto. Tá? Aí depois vai ter arguição. Mais alguma coisa? Já tem mais algum comentário? Então eu vou desligar ali.